comecei a escrever todos os dias e isso tornou uma rotina e até hoje eu escrevo todos os dias. E na escrita de hoje eu tô lendo um livro maravilhoso chamado Coração, do Heinrich Hitler. Eu não sei se eu tô falando o nome dele certo, mas depois eu vou deixar aqui pra vocês verem quem que é e tudo mais. Ele trabalhou, ele é um, se eu não me engano, austríaco. Ele é austríaco e ele fez algumas missões aqui pelo Brasil, ele ficou muito conhecido. E ele tem esse livro, Coração, e esse livro ele foca muito sobre o filtro que a gente faz das coisas. Sobre o fato do que você tem como verdade sobre o que é família, sobre o que é casamento, sobre o que é tudo isso, não é algo que necessariamente você desenvolveu a partir da tua percepção, mas algo que desenvolveram para você de acordo com o que as outras pessoas estavam tendo como realidade. E eu comecei a me questionar sobre como eu via família, como eu via negócios, como eu via relacionamentos a partir do que eu via nas redes sociais, as pessoas vivenciando, ou a minha família, ou qualquer coisa do tipo. E eu percebi que eu tinha uma visão muito errada. E eu vim conversando muito com Deus nesses últimos dias para que Ele mudasse o meu coração em relação a determinadas coisas. E hoje veio muito forte que o que eu vou criar é diferente do que eu fui criada e do que as pessoas ao meu redor criaram. A vida, ela não é isso ou aquilo. Existem fatos e existe a história que a gente cria a partir desses fatos, ao redor de percepções sentimentais que a gente trouxe. E o sentimento, às vezes, ele pode ser muito enganoso. O que eu quero trazer para vocês é que pela primeira vez em toda a minha vida eu tô me sentindo no controle. Porque quando eu penso em família, eu não penso na família que eu fui criada. Eu sou filha de pais separados, hoje eu vivo uma história muito boa com a minha família, mas nem sempre foi assim. Então, a minha visão de família, ela sempre foi um pouquinho errada. Eu não vejo mais negócios como eu sempre via, porque eu via negócios como ou feito para fazer dinheiro, feito para o ego, para você ficar famoso e tudo mais. Então, hoje eu tenho uma visão completamente diferente dos negócios e o que eu quero criar é totalmente diferente do que estão criando ao meu redor. Hoje eu vejo o casamento de uma forma totalmente diferente, porque eu não acho que eu vou viver o casamento que todo mundo tá vivenciando, que casa e termina e separa. Hoje eu sei que eu vou criar um modelo de casamento totalmente diferente. Então eu nunca me senti tanto no controle da minha vida, por compreender que eu não preciso vivenciar o que todo mundo está vivenciando, que o que as pessoas estão vivenciando é diante do que elas estão criando para a vida delas. E se elas não estão criando coisas positivas, é muito triste para elas, mas eu tenho a opção de fazer totalmente diferente. Começando pela intencionalidade de querer fazer diferente, porque muita gente não tem essa intencionalidade. Muita gente só tá fazendo. Ah, eu conheci uma pessoa que eu gosto, então eu vou casar, e agora eu vou namorar, agora eu tô morando junto, agora a gente se separou e voltou. Então, às vezes, a própria falta de intencionalidade, de começar um relacionamento sabendo o que quer, de começar uma empresa sabendo o que você quer com ela, de começar as coisas com propósito, e chame de Deus, de universo, de Jesus, de como você quiser, cada um tem não é um profeta que fala, um guia, né, mas dentro da minha história é muito Jesus, e eu acredito que todas as minhas últimas decisões que eu tomei na minha vida, eu perguntei para Jesus, eu me aconselhei com Deus, eu passo as manhãs, muitas das vezes, só conversando com Deus. O meu relacionamento, o meu negócio, as minhas contratações, tudo eu faço a partir de um direcionamento de algo maior, que vai além de Ana. Então, uma coisa que está sendo muito interessante na minha vida é que todos esses pontos, esses pilares que eu citei para vocês, de família, negócios, relacionamento, eu não estou mais tomando decisões a partir de Ana. Eu estou tomando decisões a partir de algo maior do que eu. E cada pessoa vai chamar de uma forma diferente, mas eu acredito que quando a gente sonda, você pode até chamar do seu interno, do seu inconsciente. Quando a gente sonda o nosso interno, o nosso inconsciente, a gente ganha uma capacidade de fazer infinitamente mais e infinitamente maior. Então hoje o meu negócio, ele não é pautado no ego da Ana, o meu relacionamento não é para o ego da Ana, os meus negócios, tudo na minha família não vai ser pautada no ego da Ana. Tudo tem uma projeção, uma intencionalidade para que seja infinitamente maior do que a Ana. E é por isso que eu acredito que existe uma grande possibilidade, eu não vou falar que vou fazer ou que eu vou acontecer porque o futuro a Deus pertence, mas existe uma grande possibilidade de eu conseguir criar algo totalmente diferente, disruptivo, do que a maior parte das pessoas ao meu redor estão vivenciando. E talvez se todo mundo descobrir esse potencial, esse poder gigantesco que a gente tem de cocriação, e eu não estou falando de cocriação como algo muito místico, eu estou falando de intencionalidade no teu dia a dia, de saber que tá todo mundo criando algo, eu vou criar algo diferente, ponto. Essa intencionalidade, eu acredito que ela pode transformar muitas vidas, e dia após dia ela tá